Oi, amigos! Hoje vamos conhecer mais uma belíssima história. Por quê? Porque nós gostamos de história e quando estávamos pesquisando, estudando sobre a profetisa Baba Vanga, conhecemos a trajetória de um grande homem. Eu vou deixar aqui na descrição o link da grande profetisa de todos os tempos, para que vocês conheçam a sua vida e a sua história. E foi justamente nessa pesquisa quando ela foi comparada a esse grande homem, né? Chamando-a de Nostradamus. E isso nos chamou a nossa atenção. E como costumamos dizer, uma história puxa a outra. Hoje trouxemos para vocês a bela trajetória de Nostradamus. Se estão gostando, deixe aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhem, isso ajuda muito. Mas vamos dar continuidade à nossa história. Quando nos reportamos ao futuro de previsões das profecias, não poderíamos deixar de trazer o mais famoso profeta de todos os tempos. Quem? Um francês, cuja família era originalmente judia, mas havia se convertido ao catolicismo antes do seu nascimento. Seu nome? Michael Nostradami, no latim Nostradamus, que nasceu em 21 de julho de 1503 na França, em Saint-Rémy de Provence. Filho e neto de médicos, realmente uma figura icônica de todos os tempos. Seu nome, Michael Nostradami. Aprendeu latim, hebraico, matemática e o ocultismo com seus avós. Aos 20 anos já cursava medicina, formando-se em 1533. Também formou-se em astrologia. Ainda na universidade, trabalhava como farmacêutico. Por muitos anos ele trabalhou. Na época, ele preparava o seu próprio remédio de uma forma bem natural. Mas isso era proibido, sendo um comércio ilegal. Ele fazia parte do estatuto da universidade, essa proibição. E, como eu já disse anteriormente, ele fazia remédios, seus próprios remédios, quando ele foi descoberto. Nostradamus ficou rico exercendo a sua profissão com coragem, principalmente durante as pandemias, salvando muitas vidas. Ele casou-se pela primeira vez em 1534 com uma jovem e com ela ele teve 2 filhos, que 4 anos depois foram acometidos pela peste bubônica, levando-os à morte. Nostradamus passou a se questionar sobre o seu trabalho. A família da sua esposa não aceitava as 3 grandes perdas. A raiva tomou conta de todos, questionando assim a incapacidade dele, daquele médico, sendo seu genro que não foi capaz de salvar sua própria família. E assim o processou, exigindo de volta o dote pago no casamento. Muito desanimado pelas perdas sofridas, ele passou a viajar pela Europa durante aproximadamente 6 anos. E foi nesse período de reclusão, de dor, que supostamente ele acabou descobrindo os seus poderes proféticos, percebendo que seria capaz de prever o futuro através de uma combinação de estudos astrológicos e também utilizava-se da inspiração divina. E foi nesse período que conheceu Anne, uma viúva muito rica, chegando a casar-se e teve com ela 6 filhos, voltando também a exercer a medicina e ficando morando em Salon de Provence, uma cidade do sul da França. Mas foi somente em 1547 que Nostradamus começou a fazer as previsões, através de estudos astrológicos, e utilizava também a intuição divina.
Suas visões vinham geralmente à noite, quando ele fixava o seu olhar para o fogo ou até mesmo para a água. Nostradamus usou a latinização do seu nome pela primeira vez em um almanaque publicado em 1550. A publicação teve tanto sucesso que Nostradamus decidiu escrever uma versão anualmente. Esse almanaque falava sobre o clima e agricultura, trazendo 12 poemas, e em cada um deles continha uma profecia, uma para cada mês do ano. Foi um sucesso. Nesse período também ele tornou-se famoso e protegido pela rainha Catarina de Médici, uma das suas mais fiéis leitoras. Ela passou a consultar-se com ele, e justamente nessas consultas ele previu a morte do rei Henrique II. E justamente que foi em um torneio para celebrar a paz que ele teve o seu olho vazado por uma lança de um jovem capitão. Essa triste notícia espalhou-se pela Europa e muitos começaram a acreditar no dom de Nostradamus. Nostradamus, ele realizava uma linguagem metafórica, que é uma linguagem que faz uso de comparações subjetivas para se referir a algo de forma indireta. E nessas previsões todas, que ele fazia, eram sujeitas a diversas interpretações. Ele trocou definitivamente as consultas médicas por astrologia, surgindo assim um médico curandeiro e ainda enxergava o futuro. Quem enxergava o futuro? Durante as noites ele costumava ficar sentado em uma cadeira de bronze e consultava os astros ao seu redor. Havia espelhos e uma tigela cheia de água que servia de oráculo, sempre sozinho com seu bastão. Ele gostava muito de escrever tudo o que via. Em 1555, ele publicou seu livro de previsões, intitulado basicamente de Centúrias, significando espaço de 100 anos. Publicou esse livro contendo 1000 previsões, o que foi o seu maior trabalho. 3 anos depois, reeditado. Nesse período foi dedicado ao rei Henrique II, o rei da França. A partir daí ele começou a trabalhar com astrologia para os ricos. Ele também sofria de gota severa, que é uma condição caracterizada por ataques recorrentes de artrite inflamatória. Sua articulação estava ficando vermelha, quente e muito sensível à dor. E essa gota acabou evoluindo para edema, levando à morte em 2 de julho de 1566, aos 63 anos. Ele previu a sua própria morte, falando ao seu secretário no dia 1º de julho que no dia seguinte ele não mais estaria ali. Em alguns dos seus relatos ele afirmava que ele temia ser perseguido por heresia pela Inquisição, pois naquele período nenhuma profecia ou até mesmo astrologia se enquadrava aos dogmas da época. E a sua morte foi capaz de diminuir a sua fama. Até hoje, depois de 520 anos, suas profecias ainda fascinam gerações. E até hoje ainda encontramos as suas profecias. No próximo vídeo traremos para vocês algumas de suas profecias para vermos de fato como foi a grandiosidade da sua passagem aqui no nosso planeta, a sua contribuição para gerações, inclusive a nossa. Aguardem, porque as profecias logo estarão aqui no nosso canal. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem para que outras pessoas também possam conhecer a maravilhosa história desse incrível homem, tá bom? E a nossa palavra de hoje não poderia ser outra: previsões. Até o próximo vídeo e gratidão sempre.